Olá, pessoal! A gente vai dar sequência ao assunto que a gente falou na nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, a gente discutiu sobre o tronco encefálico, falamos sobre os seus aspectos macroscópicos e demos um foco, demos uma maior atenção ao bulbo. E a nossa sequência é falar sobre os núcleos bulbares e uma relação que o livro de neuroanatomia funcional do Machado faz desses núcleos com o sorvete, com o ato de tomar sorvete. Essa associação, essa analogia, ela é realizada como um intuito, né, de ajudar na memorização dos nomes e das funções dos núcleos bulbares. Mas antes da gente dar início, de eu mostrar quais são esses núcleos bulbares e falar sobre essa analogia, é importante a gente pensar no seguinte: o bulbo, ele apresenta uma substância cinzenta, mas não é uma substância cinzenta tal como a gente viu na medula. O bulbo, na verdade, ele apresenta duas substâncias cinzentas. Uma que a gente chama de substância cinzenta homóloga do bulbo e outra que é a substância cinzenta própria do bulbo. As duas apresentam os núcleos. Vamos lembrar que núcleos são corpos, é um agrupado de corpos neuronais. E quando esses núcleos estão associados às fibras, a gente tem a formação, a emissão dos nervos cranianos. Sendo assim, essa analogia com o sorvete, com o ato de tomar sorvete, está relacionado com os núcleos bulbares presentes na substância cinzenta homóloga do bulbo. Os núcleos da substância cinzenta homóloga do núcleo são o ambíguo, hipoglosso, dorsal do vago, vestibulares, do trato solitário, do trato espinhal do nervo trigêmeo e do núcleo salivatório inferior. Lembrando que, dentre esses núcleos, temos núcleos sensitivos e núcleos motores. Então, vamos dar início a essa analogia, que, como eu disse, é uma analogia que é baseada no ato de tomar sorvete e é uma espécie de técnica para memorizar os nomes e as funções dos núcleos bulbares. Então, vamos imaginar o ato de tomar sorvete. A primeira ação que a gente tem é a de colocar a língua para fora com o intuito de lamber aquele sorvete que está nas nossas mãos. Sendo assim, a gente deve fazer uma associação, uma analogia nessa ação de lamber, colocar a língua para fora para lamber o sorvete com o núcleo do hipoglosso. Isso porque o núcleo do hipoglosso está relacionado com a musculatura da nossa língua. Então, o ato de colocarmos a língua para fora para lamber esse sorvete está relacionado com o núcleo do hipoglosso pelo fato de que ele inerva, ele age sobre a musculatura da língua. A nossa segunda ação é verificar se aquele sorvete está realmente frio. Porque se ele estiver frio, o que está na nossa mão é realmente um sorvete. Nessa ação, a gente precisa relacionar essa percepção de frio, de temperatura, essa percepção térmica, ela está relacionada com o trato espinal do trigêmeo, com o núcleo do trato espinal do trigêmeo. Porque esse núcleo, ele está relacionado com as nossas percepções sensitivas. Nesse caso, essa nossa percepção de que aquele sorvete está frio e por isso ele é de fato um sorvete. A nossa terceira ação é verificar o gosto, porque até esse momento a gente deu uma lambida, né? Viu que estava frio, agora a gente vai sentir o gosto desse sorvete. E por trás dessa verificação do gosto do sorvete está o núcleo do trato solitário. Isso porque esse núcleo do trato solitário estabelece uma relação de gustação.
nos permite sentir este gosto do sorvete. Depois que a gente verifica qual gosto esse sorvete tem, a gente costuma, sempre que a gente está comendo alguma coisa muito gostosa, a gente costuma ficar com a nossa boca cheia de saliva, né? Cheia de água, que nesse caso essa água é a saliva. E a partir disso, dessa ação de ficar com a boca cheia de saliva, a gente precisa fazer uma associação com o núcleo salivatório inferior, pois o núcleo salivatório inferior, está relacionado com a glândula parótida, uma das principais glândulas salivares. A quinta ação é que depois que a gente pôs a língua para fora para dar uma lambida, percebemos que aquele sorvete está frio, provamos, ficamos com a boca cheia de água, que é a saliva, a gente vai começar a engolir esse sorvete. Esse ato de deglutir o sorvete está relacionado com o núcleo ambíguo, que está atrelado à musculatura da laringe e da faringe. A nossa sexta ação, que acontece depois que a gente deglute, que a gente engole esse sorvete, é que esse sorvete ele alcança o nosso estômago para sofrer a ação do suco gástrico. A partir daí, a gente tem que relacionar essa chegada ao estômago e esse ato de sofrer a ação do suco gástrico com o núcleo dorsal do vago, uma vez que o núcleo dorsal do vago está atrelado ao sistema parasimpático. E, por fim, a gente faz a ingestão desse sorvete e a gente acabou de perceber que durante todo esse processo, nós, o indivíduo que está tomando esse sorvete, permaneceu em pé e sem perder o equilíbrio. Dessa forma, o fato de permanecer em pé e equilibrado, a gente precisa fazer uma relação com os núcleos vestibulares, uma vez que os núcleos vestibulares estão relacionados com o nosso equilíbrio e com a nossa capacidade de movimentação. E assim a gente finaliza essa analogia de relacionar os núcleos bulbares com o ato de terminar o sorvete, de tomar o sorvete, perdão. E assim, eu finalizei esses slides fazendo um resumão desses núcleos e da sua função, digamos assim. Tudo isso que a gente acabou de falar. Então, o núcleo ambíguo ele está relacionado com a musculatura da laringe e da faringe. Nessa analogia, esse núcleo ele age a partir do momento que a gente põe a língua para fora para lamber o sorvete. Perdão, fiz confusão. O núcleo ambíguo, nesse caso, essa musculatura da laringe e da faringe, ele entra em ação quando a gente vai deglutir. Perdão pelo erro, vou repetir para não ficar nenhuma confusão. O núcleo ambíguo, ele entra em ação a partir do momento em que a gente vai deglutir o sorvete. O núcleo do hipoglosso, esse sim é o que entra em ação naquela nossa primeira ação de abrir a boca, colocar a língua para fora para lamber o sorvete. O núcleo dorsal do vago, lá na nossa analogia, ele foi citado no momento em que o sorvete ele foi deglutido e ele alcançou o estômago para sofrer a ação do suco gástrico, porque isso está relacionado ao nosso sistema parasimpático. O núcleo vestibular, na nossa analogia, ele foi citado na última ação, quando a gente percebe que o indivíduo ele tomou o sorvete em pé e sem perder o seu equilíbrio. E a gente faz essa associação com os núcleos vestibulares justamente porque eles estão relacionados ao equilíbrio e à movimentação. O núcleo do trato solitário, ele foi relacionado, na nossa analogia, quando a gente sente o gosto do sorvete, por estar relacionado com a gustação.
O núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, ele está relacionado, ele foi associado na nossa analogia quando a gente prova esse sorvete para sentir se ele realmente está frio, uma vez que esse núcleo está relacionado com as nossas percepções sensitivas, nesse caso, a nossa sensação térmica de estar frio ou não. E por fim, o núcleo salivatório inferior, ele foi relacionado lá na nossa analogia com o momento em que a gente provou esse sorvete e ficou com a água, com a boca cheia d'água, né? Nesse caso, a saliva. Uma vez que esse núcleo está relacionado com a glândula parótida, uma das principais glândulas salivares. E assim a gente finaliza a nossa analogia do sorvete, essa nossa historinha que a gente faz para ilustrar, para tentar ajudar na memorização dos nomes e também das funções dos núcleos bulbares. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido.